Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro, até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisa escondida desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs paroquianos da paróquia de Santa Rita de Cássia do Bahia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos celebrando hoje o 16º domingo do tempo comum, que na liturgia das horas corresponde à 4ª semana do Saltério. E a liturgia de hoje nos fala da parábola do trigo e do joio. Um homem, Jesus comparando o reino do céu, que é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio. E muitos foram os empregados que foram ao dono do celeiro e perguntou o que fazia, se cortava junto com o trigo o joio. Então foi aconselhado
que eles deixassem crescer juntos. Depois, quando colhesse o trigo, aí colhia também o joio e colocava em feixes para ser queimado. Então, quem é esse que semeou o joio no meio do trigo? É o inimigo, é o mal, é aquele que não quer ver as coisas crescerem, as coisas ir em frente. A mesma coisa que o ser humano desejar para o outro, em vez de desejar o bem, deseja o mal. Então isso é o joio, é o maligno, é aquilo que não é de Deus, que vive aí para atrapalhar as pessoas que são do bem, as pessoas que querem fazer com que o reino de Deus aconteça entre nós. E qual é o reino que Deus quer que cresça entre nós? É o seu reino de amor, de bondade, de justiça, de verdade, de solidariedade, de paz. E o mal, ele não quer isso, o mal quer destruir o bem. E quem é o sumo bem, por excelência, é nosso Deus. E se nós somos filhos e filhas de Deus, nós nunca queremos ser o joio, mas sim o trigo. Queremos sempre ser o instrumento do bem, da bondade, da ternura, da misericórdia de Deus. Então esse evangelho é muito profundo, né? Jesus faz várias comparações do reino do céu. Então ele explica muitas parábolas. Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É Jesus Cristo. Quem é o campo? É o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino, os que pertencem ao bem. Os joios são os que pertencem ao maligno. E o inimigo que semeou o joio é quem? É o diabo. A colheita é o fim dos tempos, disse Jesus. Os ceifeiros são os anjos. Quem são os anjos? São os mensageiros de Deus. São os mensageiros de Deus. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar, e os que praticam o mal. E depois os são lançados aonde? Na fornalha de fogo. E ali eles vão sofrer. Ali vai haver o quê? Choro e ranger de dentes. Então os justos que praticaram o bem, que praticaram a justiça, né? O amor, a bondade, a ternura, brilharão como o sol no reino de seu Pai. E Jesus nos convida a escutar. Quem tem ouvidos, que ouça. Então devemos estar sempre com nossos ouvidos abertos, atentos, para acolher sempre a mensagem de Jesus na nossa vida, que é a mensagem de salvação, que é a mensagem de redenção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.